Glória a Deus, aleluia. Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Todos estão alegres, felizes. Terminou a Copa do Mundo, né? Os hermanos foi tricampeão. Nosso Brasil não foi avante, mas é isso mesmo, né? Eu gostaria, desde já, mas para não perder tempo, que você abrisse sua Bíblia. 1 aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11. Amém, amados? Glória a Deus. Se você puder colocar aqui. 1 aos Coríntios 13, versículo 11. Amém, amados? Quero que você preste atenção na palavra de Deus, amado. Diz assim: quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Amém, amados? Amados, nós vemos aqui essa passagem, né? A qual o apóstolo Paulo cita, né? Esse termo que quando ele era criança, ele falava como criança, ele sentia como criança, ele discorria como criança. Mas agora ele chegando a ser homem, ele deixou para trás as coisas de criança. E é interessante, amado, que ele fala aqui no capítulo 13, está falando da suprema excelência do amor, né? Ele está falando, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, não tivesse amor, seria como metal que sua, ou como o sino que tine. Ele vem falando da excelência do amor. E aqui no versículo 11 ele para e diz: olha, quando eu era criança, eu falava como criança, sentia como criança, mas a partir do momento que eu cheguei a ser homem, eu deixei para trás. Só que aqui, amado, o apóstolo Paulo está tratando de um dos assuntos, que é um problema que estava acontecendo na igreja de Corinto, que era a meninice espiritual. Ou seja, os irmãos de Corinto não estavam sabendo administrar os dons que o Espírito Santo concedeu a eles. Eles não compreenderam que aqueles dons provinham do Espírito Santo, que foi dado por Deus, à medida que Deus queria que eles usassem. Mas eles não sabiam, amado, e achavam que ali era talento dele, era pelo mero santidade deles, e passaram a explorar esses dons de maneiras erradas. E o apóstolo Paulo via isso como um problema grave na igreja. Então, amado, o apóstolo Paulo estava ensinando para aqueles cristãos a respeito de que adiantava ele ter certos dons, e que aqueles dons estavam trazendo para ele orgulho, soberba. Alguns desprezavam, outros que não tinham dons nenhum. Aí ele passa a falar da suprema excelência do amor. O que adianta a pessoa ter o dom de línguas? O que adianta a pessoa profetizar? O que adianta a pessoa expulsar demônios e ter o ódio do seu irmão? Ou então não amar até mesmo seus próprios familiares? O apóstolo Paulo estava querendo explicar isso. Mas não é a respeito dos dons espirituais, amado, que eu venho discorrer nesta noite para a amada igreja, mas a respeito do crescimento espiritual. Porque como naquela igreja de Corinto, a igreja se comportava como meninos, amados, infelizmente, nos tempos de hoje, na nossa igreja e na igreja cristã do modo geral, há muitos meninos na fé que estão precisando ainda crescer, que estão precisando ainda chegar a uma estatura de maturidade para prestar o bom serviço ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Então, quero que você coloque o título: a importância do crescimento espiritual do cristão. Vamos agora, amado, para a proposição. Coloca para mim aí. O crescimento espiritual é algo indispensável no cristianismo. Amém, amados? Agora coloca aquela fotozinha aí, amado, para mim, por favor. Aquela fotozinha daquele bonequinho, amém?
Meus irmãos conhecem esse garoto aqui? Vocês já leram algum livro, algum filme a respeito dele? Amém, amados? Amados, antes de eu falar um pouco sobre esse garoto, eu queria contar um assunto que aconteceu muitos anos atrás. O meu filho, Jean, uma vez ele tinha 6 anos de idade, era desse tamanhozinho aqui, certo? Ele chegou para mim e disse: pai, eu nunca queria crescer, eu queria permanecer sempre desse tamanho. Porque é bom a gente ser criança e dizer: meu filho, realmente é verdade. Mas você não é o Peter Pan, você vai ter que crescer um dia, você vai ter que ser homem. Amado, e foi passando, ele completou 7 anos e continuava do mesmo tamanho. Completou 8 do mesmo tamanho. Completou 9 anos do mesmo tamanho. Quando eu levava ele para trabalhar comigo nos campos, o pessoal: quantos anos esse menino tem? Ele disse: ele tem 7. Desse tamanhozinho? Aí eu disse: imagina se eu dissesse que ele tem 9. E foi passando os anos e esse menino não crescia. E nós começamos a ficar preocupados, e a mãe dele levou ele no médico. E o médico constatou lá, dizendo que ele tinha um problema nas articulações e se não fizesse um tratamento, a máxima altura que ele podia chegar era 1,20 m, ainda mais baixo do que eu. Que eu já sei 1,56 m, né? Alto. Aí eu disse: meu Deus, o menino vai ser anão, é? Mas aí, amado, foi passando o tempo e com uns 14, 15 anos ele começou a ir crescendo um pouquinho. Foi crescendo, agora já está a altura de um homem, né? Basta ele ali. Está a uma altura considerável. E esse garoto, amado, todo mundo conhece a história dele. Eu vou ler aqui um pouco para a gente entrar aqui na introdução, que eu tenho que ser rápido, porque no instante as horas se passam. Esse garoto, amado, ele faz parte da infância, né, de milhares de pessoas, né? Vou ler aqui um pouco, amado. E assim, a síndrome de Peter Pan. Amém, amados? Você já ouviu falar esse termo? Eu vi isso aqui, amado. Estava assistindo um pouco e vi uma psicóloga dando uma entrevista. Eu achei muito interessante esse tema. Aí logo me veio à mente assim: rapaz, é bom para fazer um tema, o crente Peter Pan. Mas só quando eu fui pesquisar, está recheado de mensagem com esse texto, com esse tema, crente Peter Pan. Mas mesmo assim, amado, eu resolvi trazer um pouco, para a gente falar um pouco sobre esse garoto, porque nós vamos tirar lições práticas dessa história, amém, amados? A síndrome de Peter Pan é um personagem notável da infância de milhares de pessoas, conhecido como um garoto que nunca cresceu. Ele mora em uma terra encantada, com piratas e criaturas mágicas, e vive a aventura dias após dia ao lado de garotos que, assim como ele, vivem uma infância eterna. Amém, amados? Vive uma infância eterna. Assim como o personagem do autor James Baldrige, pessoa com essa síndrome tem um desejo de não crescer. Diga-se misericórdia. Os conceitos por trás dessa condição foram formulados em 1983 pelo psicólogo americano Dan Keeler, em seu livro Síndrome de Peter Pan, o homem que nunca cresce. Ele discorreu acerca desse desvio de comportamento identificados com seus pacientes durante anos de atendimentos psicológicos. O psicólogo percebeu uma dificuldade em comum entre eles: incapacidade de aceitar responsabilidades que vêm com a vida adulta, indivíduos que não conseguem se ver como adulto e encarar seus compromissos. Assim, eles possuem comportamentos infantilizados, irresponsáveis, como se tivesse perdido a noção da realidade. Amém, amados? Amados, quantos de nós não já ouvimos, ou até mesmo, quem sabe, nós já falamos aquele termo que diz: deixe eu no meu cantinho, eu não quero ser pregador, eu não quero ser levita, eu não quero ser isso, eu não quero ser aquilo, deixa eu aqui no meu cantinho, porque aqui eu estou muito bem. Mas
Amados, não é a minha opção, não é a tua opção de querer ser o que você quer ser. Se você foi chamado por Cristo Jesus, alguma coisa, amado, Ele vai te direcionar a você fazer. Não é a tua opção de querer ficar sentado no banco de uma igreja, vir aos cultos, adorar o Senhor, que isso é maravilhoso. Mas você tem, amado, que ter um comprometimento com o reino de Deus. Infelizmente, amado, alguns de nós já tivemos esse pensamento de não querer contribuir ou não querer cooperar com o reino de Deus. Ora, Jesus, quando nos chamou, amado, Ele nos purificou, Ele nos limpou, Ele trabalhou no nosso caráter, Ele trabalhou na nossa vida, Ele deixou nós bem bonitinhos, para agora a gente viver só, venha, não. Nós temos que exercer, amado, o nosso dever de cristão. Amém, amados? Então, amado, nós vamos ver alguns pontos a qual Deus quer que nós saiamos dessa vida infantilizada e passemos agora a ter uma vida adulta na fé. E a Bíblia está cheia, amado, de passagens que vai nos ensinar e nos exortar a respeito disso. O crente infantil, amado, o crente infantil, ele é problemático. O crente infantil é problemático. É difícil lidar com crente infantil, irmão. O crente que não tem ainda, não chegou a uma maturidade, amado, ele não aceita correção, ele não sabe perdoar, ele se zanga com tudo. Verdadeiramente, amado, ele não tem a capacidade de lidar com as adversidades que surgem. E verdadeiramente, amado, onde não há crescimento, tem problemas. E verdadeiramente, amado, infelizmente, há homens que aparentemente vemos que é um homem, mas ainda é uma criança. Ainda é uma criança. E alguns pastores, amado, quando vai atender crente dessa natureza, por ser corriqueiro os acontecimentos, aí o pastor fica naquela indecisão, sabe, aquele pensamento, não sei o que é que eu faço mais, se eu compro um chicote ou se eu compro uma chupeta para dar para esse irmão. E essa passagem, amado, ela é forte, mas o crente maduro, ele tem que lidar com palavras que venham para ajudar o seu crescimento. Amém, amados? Ou você é o crente que está precisando só do leitinho ainda, ou você é o crente, amado, que está precisando sempre ter alguém para estar te acompanhando, cuidando de você, porque você ainda é uma criança. Não, você cresceu, amado. Desperta para a vida, desperta para a realidade. Quando eu falo você, amado, eu estou incluindo eu também, porque eu passei também por esses processos. Amém, amados? Todo crescimento, amado, ele tem um propósito, amém? E o propósito que Jesus quer de mim e de você é dar frutos, amém? Coloca para mim aí, amado, para a gente ver, João 15, 16, amado. Coloca aí para mim, por favor. Amém, amados? João 15, 16. Não foi vós que me escolheste, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei
para ides e dar de fruto, e o fruto que permaneça. Sendo assim, seja que você pedir ao Pai em meu nome, Ele concederá a vós. Amém, amado? Algumas pessoas, alguns cristãos, ficam ainda até hoje se perguntando qual é o meu propósito. Ainda não descobri qual é o meu propósito. Não sei o que é que Deus quer que eu seja. Não, irmão, está aí. É ir e dar frutos. E o fruto permanecer. O crescimento espiritual, amado, não diz respeito, como muitos pensam, que a pessoa alcançar um cargo eclesiástico, ou então a pessoa, amado, está aqui em cima, louvando, ou pregando, ou aparecendo. Não, o crescimento espiritual não depende disso. O crescimento espiritual é a tua vida, é a tua fé, o teu crescimento, amado, que você pode crescer independentemente de cargos que você tenha na igreja. Amém, amados? Muitas pessoas, quando aceitam Jesus, algumas, assim como eu, queria logo ser um pregador. Ficava pensando, quando será que eu vou ter uma oportunidade de ser um pregador? Vou ter que estudar muita palavra. Mas depois que eu fui começando a ver as realidades, amado, eu fui esfriando. Eu disse, não, as coisas não é como eu penso. Eu tenho que aprender, eu tenho que, aos poucos, né? Aos poucos, Deus vai trabalhando na minha vida. E quando a gente aceita Jesus, sim, aí nós somos uma criança. Amém, amados? Independente da idade que você tenha, quando você aceita Jesus, você é considerado uma criança na fé. E aos poucos, você vai desenvolvendo. Umas desenvolvem mais rápido, outras desenvolvem mais lentamente, mas outras não desenvolvem de maneira nenhuma. Amém, amados? Ou por medo, ou porque não querem se comprometer com as coisas de Deus. Todo crescimento tem um propósito. O discípulo, amado, os discípulos a qual Jesus designou para ir e dar fruto, não ficou só para eles lá, não. Ficou para cada um de nós hoje, que cremos no poder do Evangelho e no poder de Deus. Deus nos chamou para fazer alguma coisa, amado. Então, desperta, amado, a fazer a vontade de Deus. O discípulo é a pessoa que segue a Jesus, é arrependido dos seus pecados e renunciando à sua própria vontade. Irmão, é difícil para o cristão ele crescer se ele não renunciar às suas próprias vontades. E olha, irmão, que as nossas vontades, infelizmente, são todas elas contrárias à vontade de Deus. Nunca bate, amado, a gente desejar fazer alguma coisa e a gente orar a Deus e dizer assim, não é isso que eu quero. É totalmente diferente a vontade de Deus. E nós achamos que a vontade de Deus vai atrapalhar aqueles meus projetos. Mas a vontade de Deus, amado, ela é perfeita e agradável e sempre aqui funciona. Amém, amados? Ele renunciando à sua vontade e pagando o preço do seu compromisso espiritual. Ele é alguém que assume publicamente a relação com Jesus. Ele é um aprendiz espiritual. Ele está se tornando semelhante a Jesus. Ele é um escolhido de Deus para frutificar, reproduzir, multiplicar espiritualmente. Amém, amados? Esse é o propósito de Deus para a minha e para a sua vida. Amém? Irmão, o que é que nos impede de crescer na obra de Deus? O que é, irmão, que impede o crescimento de alguns? É a má vontade? É verdadeiramente o desejo de não querer fazer? Ou é o medo? O medo
de crescer na obra de Deus. Eu confesso a vocês, amado, que eu tenho medo. Eu estou começando agora a despertar para o novo. Amém, amados? Cada um de nós aqui, alguns, eu sei, todos talvez não, mas a igreja teve uma ideia de fazer voluntariado. E muitos, preencheram a sua folhinha e foi constatado ali aquele dom, que aquela pessoa poderia, estar mais propícia a ser na igreja. Eu fiz o meu, amado, só que eu não sou meio direito. E dei um ministério simples. Mas quando o pastor não pegou e somou direitinho, disse: Diácono Carlos, o seu aqui deu para mestre. Irmão, quando eu escutei aquilo, eu, vale Jesus, e agora? Chegou o geleiro e disse: não, isso não vai dar certo. Porque verdadeiramente, amado, quem participou e participa das aulas de mestre, não é fácil, não é verdade, irmã? E eu, amado, como eu não despertei muito para as coisas da atualidade, das internet, da vida, essas coisas, foi difícil para mim, porque tinha as tarefas para me fazer. Aqui, irmão, aqui tudo é feito na caneta, porque eu não sei mexer nas coisas para passar para o computador, essas coisas. Mas eu vou pedir ao pastor Noé que tem um pouquinho de paciência, que eu vou me especializar para que eu possa exercer o meu ministério, a qual Deus me confiou, com mais excelência, com mais responsabilidade e com mais organização. Preparei esse textozinho aqui, amado, que eu estava pretendendo fazer aí dentro de 25 minutos, mas já está passando. Mas eu levei mais de 8 horas para preparar um sermãozinho desse pouquinho aqui, está entendendo? Todos nós, amado, temos medos, amém? Todos nós temos medos. Alguns medos são saudáveis. Como assim, irmão? Porque, veja bem, se você tem medo de ser assaltado, você vai andar nas madrugadas sozinho por aí para ser assaltado? Não, você não vai, porque você tem medo. Esse medo não é benéfico para você? Lógico. Eu trabalho, amado, na construção civil. E muitas vezes eu mexo com energia. E quando às vezes meu patrão não tenha medo não, está desligado. Senão eu vou verificar, porque eu levo muito choque, está entendendo? Mas eu tenho medo de levar choque. Esse meu medo é benéfico para mim, porque eu vou por causa da minha segurança. Mas há medos insalubres na nossa vida. Medos, irmão, que bloqueiam a nossa vida. Medos, irmão, que tiram a nossa capacidade de avançar, de crescer. Muitos, amados, que estão hoje, que chegaram a um nível já de certa maturidade, se ele for contar o testemunho dele, eles também tiveram medo, amado, de enfrentar essa realidade. Mas uma coisa eu digo, amado, você não está enfrentando sozinho. Deus está contigo, te capacitando, te orientando, dando as diretrizes para que você faça, e faça com amor, e faça com excelência. Você não tem o talento sozinho, você pode ter o talento de outras coisas, que também é dom de Deus, mas nas coisas de Deus, irmão, por mais que você diga, eu não sei, e que você não sabe mesmo, o Espírito Santo vai te capacitar para se tornar um grande homem e uma grande mulher de Deus. Amém, amados? Todo crescimento, irmão, é doloroso. Amém? Segundo os especialistas que trabalham na área de ortopedia, parece que é isso, não sei. Acho que é. Eles dizem, amado, que é comum das crianças, quando estão crescendo, sentirem fortes dores. E é mais comum que essas dores aconteçam à noite.
E como ele já sabe, ele já tem o conhecimento, quando a mãe leva ele ao médico, ele diz: não, mãezinha, não se preocupe, é que porque ele está crescendo. Então é comum essas dores. E em todos os sentidos, irmão, todo crescimento é dolorido. E crescer na obra de Deus é que é mais dolorido ainda, amados. Amém? Todo crescimento é doloroso. Coloca para mim, irmão. João 15, versículo 2. Amém? Vou ler a partir da parte B. A parte B diz: ele limpa para que dê mais fruto ainda. Amém, amados? O que é que esse versículo tem a ver com dor, Diácono Carlos? Você já viu, irmão, como é o processo daquelas pessoas que cuidam, que tratam das videiras? Você já viu como é que elas trabalham com a videira para que aquela videira ela seja frutífera, para que ela seja saudável, para que ela seja uma árvore verdadeiramente que coloque bastante frutos? Ele usa uma tesoura, não sei se você já percebeu, uma tesoura de ferro. E ali ele vai cortando os galhos daquela árvore. E aquele processo para a árvore é muito dolorido. Ela sente cada corte daquele uma dor, mas aquela dor, amado, vai fazer com que alguns meses os frutos dela sejam frutos de boa qualidade. Quando Jesus fala que ele é a verdadeira videira e nós somos os ramos e o Pai é o agricultor, quem está fazendo essa limpeza em nós é o próprio Deus, tirando das nossas vidas tudo aquilo que suga os nutrientes espirituais para nós, meus irmãos. A poda da árvore, quando se poda, mais uvas crescem. O Senhor poda os ramos, renovando os rebentos, removendo os rebentos. O que é isso? Eu vi, amado, no YouTube, uma pessoa especialista em podar as videiras, e ele mostrando ali para o dono daquela plantação, que o dono não tinha experiência, ele mostrando como se fazia, e ele mostrou um ramo, e ele disse: olha, neste ramo tem 2 rebentos que vai dar 2 cachos de uva. O que é que você acha? É bom isso? Ele disse: é ótimo, porque um galho só vai dar 2 cachos. Ele disse: não, vou ter que cortar um, porque senão os 2 vão crescer, não vão crescer com excelência, não vão crescer com qualidade. Então eu tenho que cortar um para que o outro receba todo o nutriente lá na ponta. E ele vai cortando aqueles galhos, irmão, que a gente desenvolve, vai deixar a planta toda pelada, não vai deixar nada. Mas depois, quando vem o tempo da colheita, irmão, aquela árvore está linda e muitos frutos. Assim é a nossa vida. Jesus vai tirando tudo aquilo que não presta. E é triste, amado, aquele galho que não frutifica, que o Senhor vai pelejar de uma forma e de outra, mas quando ele vê que não dá resultado, ele vai ter que cortar. Amém, amados? Irmão, todo crescimento é doloroso. Amém? Crescer espiritual é doloroso. Não tenha medo de passar pelos os processos dolorosos da vida. Crescer e frutificar espiritualmente dói. Mas não crescer e ser infrutífero dói muito mais ainda. Amém, amados? Qual que você escolhe? Passar por um processo doloroso e no final receber a recompensa de Deus, ou você tentar evitar esse sofrimento, achar que a vida de um cristão não é fácil,
abandonar os caminhos, ou então não querer se comprometer, porque a responsabilidade é grande, porque o compromisso é grande, e você acha que não vai conseguir, ou talvez você vai ser frustrado, ou vai frustrar alguém, e diz assim, não, eu prefiro ficar como eu estou, que eu não vou sofrer muito. Cuidado, irmão, se você pensar dessa forma, o teu sofrimento pode ser muito maior, porque você vai sofrer sozinho, sem a ajuda do verdadeiro agricultor, que vai te limpar, e vai te purificar, e vai deixar você cada vez mais preparado para enfrentar as adversidades que surgem em nossos caminhos. Amém, amados? Amados, eu vou concluir agora essa mensagem com uma reflexão, e eu gostaria que você prestasse muita atenção, amém? Porque isso pode falar de alguma forma ao teu coração, que você, amado, que não quer se comprometer com a obra de Deus, porque acha que é algo muito espinhoso, é algo muito difícil para a tua vida. Escute um pouquinho e você verá que vai valer a pena, irmão, você sofrer pelo amor de Jesus. Irmãos, algumas tribos indígenas, quando uma criança ou um jovem vai passar da fase de menino para a fase homem, muitas tribos adotam, irmão, rituais muito doloridos para essas crianças. Aqui no Brasil tem algumas tribos que elas realizam esses rituais. A criança o jovem coloca as mãos dentro de tipo uma cumbuca, cheia de formigas, mas formigas, irmão, que as ferroadas dela são muito dolorosas. E essas crianças têm o prazer de colocar a mão ali dentro, porque quando ela passa por aquele processo, ela é respeitada dentro da sua tribo, porque agora se torna um novo homem capaz de tomar decisões, tanto na sua cabana, como na sua aldeia. E eu quero falar algo que mexeu muito comigo. Uma certa tribo americana chamada Índios Cherokees, aliás, que quase foi dizimada nos Estados Unidos. Diz uma lenda, amado, que eles realizavam um certo ritual. A criança vivia ali, como o apóstolo Paulo falou. Falava como criança, sentia como criança, discorria como criança, brincava na floresta, ali matando calango, tomando banho no rio, subindo nas árvores, pegando uma fruta e outra, brincando com outras crianças. Mas chegava um momento em que o pai chegava para aquela criança e dizia: ei, vem cá, agora chegou a hora da verdade. Agora chegou a hora que você vai deixar de lado todas as coisas de criança e agora vai passar para a fase de homem. E o pai pegava aquele jovem, porque nós, amado, temos o calendário. Quando uma criança nasce, ali a mãe e o pai sabem o dia. Com um ano, aquela mesma data, o pai sabe que a criança vai completando o ano. E assim vai por diante. Nesse tempo, eles não usavam os calendários, eles se baseavam pela lua. E era comum dos pais, ou então as fases da lua não se baterem, e eles erravam o tempo que a criança chegava à maioridade. E muitos eram levados para esse processo com 15, 16 anos, ainda um adolescente. Mas o pai não tinha entendimento, levava o garoto para ele passar para essa fase adulta. O pai levava o garoto para uma montanha. E ali o pai mandava o filho sentar no tronco de uma árvore. E ali o pai vendava os seus olhos. E o pai dizia para o garoto: olha, você vai passar toda a noite aqui. Não pode tirar a venda dos olhos. Você não pode se mover. Qualquer coisa que você escutar, você não pode ficar apavorado. Você tem que amanhecer o dia.
Quando amanhecer o dia que você notar que o sol raiou, você tire a venda dos olhos. E você não pode contar nada para os seus amigos da sua idade, porque cada um vai ter que passar por esse processo. E ali, amado, o pai larga o filho naquele tronco de árvore sentado. E aquele garoto fica ali e começa a cair a noite. E todos nós sabemos, amado, que numa floresta, numa selva, é comum os animais ferozes saírem para caçar, saírem para buscar suas presas. É a hora que as serpentes venenosas, amados, saem também em busca das suas presas. E ali aquele garoto fica escutando os barulhos, mas ele não sabe o que é que está acontecendo. Ele escuta o rugido de um animal, um urso, não sei. E ele escuta o rastejar nas folhas, e ele diz: deve ser uma serpente venenosa. Mas ele não pode se levantar, ele não pode tirar as vendas, ele tem que ficar ali, amado. E vem o frio, talvez a chuva, o sereno, mas aquele garoto tem que passar por aquele processo. E aquele garoto fica ali angustiado, porque as horas não passam. Coisa ruim, meu irmão, é você ficar acordado esperando o dia amanhecer e o dia não amanhece. Quando você dorme numa cama bem confortável, você dorme quando pensa que não, já é de manhã. E você disse: vale, a noite passou tão rápido. Mas quem está acordado, amado, a hora não passa. E aquele garoto anelando pela alva do dia. Mas felizmente o dia tinha que amanhecer. E aquele garoto, depois de ficar tanto tempo ali apavorado com os perigos a qual ele estava exposto, ele começa a perceber os raios solares. E ele diz: agora eu posso tirar a venda. E quando ele tira a venda dos olhos, que ele olha para o lado, ele vê o seu pai. E ele disse: meu pai, você chegou agora. Não, meu filho, eu passei a noite toda te vigiando. Eu passei a noite inteira te guardando, te protegendo. Jamais eu iria deixar você passar esse processo sozinho, meu filho. Eu tinha que estar com você. Jesus, amado, disse para os discípulos que ele ia enviar em meio de lobos ferozes. Ele disse que os discípulos, amado, iam ser presos, iam ser açoitados, iam ser arrancados de dentro das sinagogas. Aquilo podia ter causado um pavor aos discípulos, mas eles não recuaram, eles foram avante. Jesus, amado, não é irresponsável de chamar você para uma grande obra e deixar você sozinho se virando, não. O teu Deus, Ele te ama, mas Ele quer que você saia, irmão, desse estado de criança, de menino. Ele quer que você chegue à maturidade, a varão perfeito. Ele está todos os dias trabalhando no nosso caráter, na nossa vida espiritual, para que Ele se alegre quando nós completar, amado, esse processo. Jesus disse para os discípulos: no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. E eu estarei com vocês todos os dias, até o consumar dos séculos. Amém, amado? Sirva ao Senhor com alegria. Saia desse estado de infantilidade, irmão. Vamos crescer, porque esse é o desejo de Deus. Amém, amados?